Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo, estou retornando a gravar alguns vídeos, né? E hoje o tema principal é relativo a investimentos. E aí a pergunta base de tudo aquilo que nós estaremos mostrando para vocês hoje é a seguinte: comprar imóveis para investimento, alugando, é realmente um bom investimento? E aí, para a gente entender isso, nós vamos trabalhar com informações muito importantes divulgadas na tabela FIPZAP, é um relatório relativo ao ano de 2023. Ao longo do ano de 2023, a valorização média dos imóveis no Brasil foi de 5,13%. E há um destaque no segundo parágrafo falando sobre que essa valorização foi superior ao IGPM, que é medido pela FGV, que foi de 3,18, negativo, foi superior ao IPCA 15, que no momento em que foi feito o relatório ainda não havia fechado a apuração completa da inflação de dezembro. Então, até aquele momento, na primeira quinzena de dezembro, a inflação anual de 4,45. No ano fechou em 4,64. Então, à primeira vista, nós vemos que realmente a valorização dos imóveis, em média, no Brasil, ultrapassaram a inflação em um pouco, né? Agora, quando nós olhamos em maior detalhe, né? Nós temos aqui as valorizações nos últimos 12 meses de várias cidades. E daqui a pouco eu vou demonstrar isso num gráfico e também em tabela de Excel. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada em cada uma dessas páginas. O mapeamento feito pela FAPZIP, ZAP, divulgado nesse relatório, ele mostra detalhes de 50 cidades, mas a pesquisa é ainda maior, né? Trazendo as informações da pesquisa da FIPZAP, nós vemos que no ano de 2023, a campeã de valorização de valor de mercado em imóveis aconteceu em Santa Catarina, na cidade de São José. Lembra, a média nacional foi um pouco acima de 5%. São José valorizou 19,63%, seguido de Itapema de 19,52%. Em terceiro lugar, Maceió com 16%, Goiânia com 14% e Itajaí com 13%. E aí vão caindo um pouco, né? Até a cidade de Blumenau, também Santa Catarina, valorizou mais de 10%. Aí os números vão... Vocês podem dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada em cada uma das cidades. Ok? E nós vemos como nessa lista de 50 cidades, nós vemos que São Paulo valorizou algo próximo à inflação. E nós temos uma cidade aqui, São Vicente, no litoral de São Paulo, que valorizou apenas 1,05, perdendo em muito para a inflação. Nesse gráfico estão plotadas aquelas informações, né? A grande campeã em valorização, São José, é uma cidade que fica na parte continental de Santa Catarina, vizinha de Florianópolis. É uma cidade que tem crescido muito. O ensino municipal dessa cidade foi considerado um dos melhores do estado. É uma cidade em crescimento, muitos prédios em construção, a população crescendo muito rápido, e nós vemos como vai caindo. Então, as cidades ali na faixa final, todas elas perderam para a inflação, e parte das cidades que estão aqui nesse ponto também perderam para a inflação. Aqui nós temos um outro gráfico, também que consta no relatório FIPZAP, que mostra valor médio de mercado. Lógico que existem preço de metro quadrado superior ou inferior a esses, mas na média geral, no ano de 2023, Balneário Camboriú teve o metro quadrado mais caro do Brasil. E nós vemos em Betim,
estado de Minas Gerais, o menor valor em termos de metro quadrado. Como eu disse, é evidente que tem valores muito inferiores ou superiores a esses, porque esses valores são uma média. Esse outro gráfico, ele detalha outras informações relativas a preço, né? Nós vemos aqui as 50 cidades, a média ponderada de preço do metro quadrado das 50 cidades, 8.720. Mas é interessante quando você analisa preços de apartamentos ou casas de apenas um dormitório. O metro quadrado desses imóveis pequenos é bem superior à média, em torno de 10.268. De 2 dormitórios, olha a diferença, como cai o preço do metro quadrado. De 3 dormitórios, um pouco superior a de 2 dormitórios, e imóveis com 4 ou mais dormitórios, 10.024. Então, pensando em investimento, por incrível que pareça, imóveis com apenas um dormitório foram mais interessantes. Esse outro gráfico ele demonstra o comportamento de preços, né, na variação mensal desde janeiro do ano de 2008 até final de 2023. Nós vemos aqui em alguns momentos elevações mensais bastante grandes, né? Imagina, em abril de 2011, imóveis subiram em média 2,69% apenas em abril, né? Mas nós vemos em outros momentos tendo até uma desvalorização, né? Grande parte aqui do ano de 2015 até o início de 2020, uma grande perda de valor. Se você considerar que existiu inflação nesse período, a perda de valor de mercado dos imóveis foi muito acelerada pela própria inflação também. Então, além do dono do imóvel perder dinheiro porque não valorizou, ainda teve a perda pela inflação. De 2020 para cá, deu uma melhorada, ficando em torno de 0,5% ao mês. Lembrando que a poupança tem uma remuneração de 0,5% ao mês, fora a variação da TR. Esse outro gráfico ele é muito bom, muito interessante, porque ele compara a valorização dos imóveis, esta linha verde. Nós temos depois o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, que nós podemos considerar como a inflação oficial do Brasil. E nós temos o IGPM, que é uma das apurações de variação de preços, que inclusive é utilizada em muitos contratos de aluguel. Então nós vemos que durante um período aí da história, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, parte quase a totalidade de 2014, os imóveis valorizaram mais do que a inflação, que é esse tracejado em vermelho. Mas nós vemos que em anos posteriores, em muitos anos posteriores, desde 2016 até 2022, os imóveis perderam para a inflação, ou seja, valorizaram menos do que a inflação, né? E nesse momento está muito parecida a inflação com valorização dos imóveis. Aí nós temos essa curva mostra a valorização acumulada dos imóveis de 2008 até 2023. Então, teve uma crescente, uma estabilização e uma nova recuperação de valorização. Agora a inflação, ela teve um comportamento mais retilíneo, né? A inflação não foi muito diferente de um ano para o outro. A não ser 2015, né? Que a inflação foi superior a 10%, 2021 também superior a 10%, principalmente impactada pela pandemia, pelo novo coronavírus. Quando você atualiza para identificar qual foi a inflação acumulada de 2008 a 2023, nós temos uma inflação acumulada de 134,79%, ok? Aqui essas tabelas usadas no Excel
fizeram a atualização da valorização dos imóveis, né? Então, a valorização acumulada de 2009 a 2023 foi 228%, enquanto que a inflação acumulada no mesmo período foi de 134%. Ou seja, quem comprou imóvel pelos preços médios de mercado em 2009 e manteve esses imóveis até hoje, tiveram ganho em comparação com a inflação. Entretanto, quem comprou imóveis entre 2015, 2013 e vendeu antes do final desse período até 2023, teve grandes perdas. Então você ganhou ou perdeu dependendo de que momento você comprou, ok? E esse gráfico ele mostra o comparativo em azul a valorização dos imóveis e em cor de abóbora a inflação. Então, olha, nesses primeiros anos, né, 2009, 10, 11, 12, 13 e 14, os imóveis valorizaram mais do que a inflação. Mas logo em seguida, 2015, 16 em diante, em quase todos os meses, a inflação superou a valorização dos imóveis, né? Então imagina quem comprou o imóvel aqui em 2013 e vendeu em 2020 e 21, teve uma perda gigantesca no valor investido. Então depende muito do momento, do momento. Esse gráfico dá uma visão geral das valorizações dos imóveis em si, né? Aqui é específico falando das capitais, né? E depois tem um resumo, esse quadro da FIP é bom demais, né? Muito interessante. Você vê em pontos verde mais escuros lugares mais valorizados. Aqui é a cidade de São Paulo. Tom mais claro de verde, as menos valorizadas. Por exemplo, um imóvel no Itaim Bibi, metro quadrado, 17.118. Um imóvel na Vila Andrade, que também é aqui próximo do centro, 7.545. Mas se você se afastar para a zona leste de São Paulo, Guaianazes, Itaquera, ou algumas áreas da própria zona norte e da zona sul da cidade, os valores são bem inferiores àqueles. No Rio de Janeiro, é evidente que nós temos uma concentração de maior valor na faixa litorânea ali, na região das praias. Nos bairros mais distantes, é muito menor o valor dos imóveis. E assim, cada uma destas capitais, você pode parar o vídeo para ver em detalhe. Esse relatório da FIPZAP é simplesmente fantástico. E assim, estas cidades, a FIP não mostrou no relatório o detalhe de todas as cidades, das 50 pesquisadas, mas principalmente de capitais, né? Ok? Então, depois da gente ter essa macrovisão aí, né? Sobre valorização, desvalorização de imóveis, vamos para uma parte que eu tenho muito interesse nela, né? Que é o seguinte: como é que eu sei se investir em imóveis vale a pena ou não? Depende muito de qual cidade você investiu, né? Nós vimos, por exemplo, que São Vicente, no litoral de São Paulo, valorizou muito menos do que a inflação. Quem investiu em imóveis em São Vicente perdeu muito dinheiro. Mas quem investiu, por exemplo, em Itapema, Santa Catarina, São José, Santa Catarina, ganhou muito dinheiro, né? Existe uma ilusão de que Balneário valorizou muito menos do que Itapema, por exemplo, né? Balneário já está com preço muito elevado, então a valorização acaba sendo menor. Eles têm um metro quadrado mais caro do Brasil, mas a valorização de Itapema e São José foi quase o dobro da de Balneário Camboriú. Então, para você saber se vale a pena ou não, eu estou pegando um imóvel na faixa de R$ 500.000. Imagina que você comprou um apartamento com a intenção de alugar, você pagou R$ 500.000. Então você tem um custo médio de escritura de 3%, um custo médio de despesas cartorárias, né, e de registro de 1%. Então, de cara, você já tem uma redução do valor do teu imóvel
em 20 mil reais, nesse exemplo. Então, aquele imóvel que você pagou 500 mil, de partida, você já teve um custo de 20 mil, que reduz o valor dele para 480 mil. Agora, considerando a pesquisa FIPE-ZAP de uma média nacional de 5,13% de valorização, então, em um ano, você teria um ganho de 25.650. Mas você tem uma outra coisa que chama inflação, que ela consome o poder de compra. Como a inflação IPCA, medida pelo IBGE, foi de 4,62%, você teve nesse imóvel uma perda de 23.100. O líquido nesse ano de 2023, entre valorização média dos imóveis contra a inflação, gerou um ganho final de 2.550. Os 480 mais esse ganho líquido entre inflação e valorização passou a ser de 482.550. Supondo que supondo imóvel alugado para gerar renda, uma das maiores taxas obtidas para imóvel residencial no Brasil é em torno de 6%. Imóveis comerciais se conseguem taxas melhores. Então, num ano, aquele imóvel de 500 mil renderia um aluguel de 30 mil reais. Só que nessa faixa de valor de aluguel, você tem imposto de renda de 7,5%, o que dá 2.250. Resumo, no primeiro ano da aquisição desse imóvel como investimento, você começou com um desembolso de 500 mil, e isso ao final do ano, depois das despesas, das valorizações, da inflação, do aluguel e do imposto, você tem um valor líquido de R$ 510.300. Ou seja, esse investimento, tratado o imóvel como investimento, teve uma rentabilidade anualizada de apenas 2,06%. Agora, quando você parte para o segundo ano, você já não tem mais os custos de escritura e de cartório. Então você tem esta nova situação em que de 500 mil no início do ano, você chegaria a 530 mil, o que dá uma valorização de 6,06%. Parece uma grande valorização, mas infelizmente não é. Porque quando você compara essa rentabilidade de 6,06% ao ano com a poupança, que rende 0,5% ao mês, que capitalizado dá 6,17% ao ano, mais a variação da TR, rendeu 8,03%. Ou seja, os imóveis, considerando a média de preços nacional de venda, no ano de 2023 perderam para a inflação. É evidente que outros imóveis tiveram um ganho maior. Quando a gente volta nessa apresentação para esta tabela, estou voltando aqui, ótimo. É evidente que quem tinha investido no imóvel em São José, Itapema, Maceió, Goiânia, Itajaí, Campo Grande, Vila Velha, Florianópolis, São José dos Pinhais, Contagem, Joinville, Manaus, Balneário Camboriú, Praia Grande, Blumenau e Santos e mais algumas ganharam da inflação. Esse investimento valeu a pena. Mas quando você vem de Betim para a direita dessa tela, desse gráfico, todas perderam para a poupança. Então, vale a pena investir em imóvel ou não? Depende quando você comprou, em qual cidade você comprou e qual o comportamento da variação de preços naquela localidade. Ok, pessoal? Era esse o recado para hoje. Espero que possa ter contribuído para vocês em termos de tomada de decisão. Abraços!